Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiramente o convite para estar aqui, embora para falar de um tema que a maioria das pessoas fogem dele, escapam dele, mas ele é um dos pilares da doutrina espírita, né? Então falar sobre, quando a gente pensa em falar em morte, falar em vida, nós estamos nos referindo a um conceito, né, que é a imortalidade. Então o Espiritismo vem para levantar a lápide dos túmulos, né? Para dizer que os nossos queridos, os nossos amados, né? Eles não vão ficar, né, eternamente ali, ao contrário, que após essa vida nós temos sempre mais vida, e nunca a morte. A morte é considerada dentro da doutrina apenas como uma grande passagem, como uma transição. Uma mudança, então, de um plano material, terreno, para um plano espiritual, porque a nossa condição é de espíritos encarnados. Então, aqui na matéria, aqui no planeta Terra, nós estamos de passagem. A nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, é lá, junto a Maria, certo? A Jesus, a José, como foi nos colocado pela nossa irmã, que nos privilegiou com canções tão belas, tocou o nosso coração, viu, querida? Muito obrigada. Você quer que eu passe? Se puder me acompanhar, é bom, a gente vai. Tá bom. Então, quando nós pensamos em falar em morte, eu queria que vocês não se mobilizassem com essa questão. Ao contrário, sempre que nós estudamos questões relacionadas à morte, ao morrer, então deixa eu contar primeiro a minha trajetória profissional para vocês. Eu sou psicóloga de formação, eu tenho uma especialidade dentro da psicologia que se chama tanatologia. A tanatologia é a ciência que estuda então os processos de morte e de morrer. E dentro da área clínica na qual eu atuo, durante muitos anos eu fiz vários acompanhamentos de pacientes em cuidados paliativos, certo? E que estavam então em estado terminal, que nós chamamos de estado terminal, e com isso nós pudemos, de muitas maneiras, tentar auxiliar naquilo que nós chamamos de passagem. Então, era muito interessante porque sempre que nós chegávamos para um atendimento, a equipe do hospital tinha assim, carinhosamente, mais ou menos falando, se referindo a lá vem a oficial de passagem. Então, o oficial de passagem era eu. E quando eu passava pelo corredor, parece que junto comigo, certo? Vinha essa ideia, de que a morte está nos acompanhando, Mas, graças a Deus, como a doutrina sempre permeou a nossa vida, eu me tornei espírita aos 15 anos, tive pais católicos que não entendiam as questões que eu trazia desde a infância, e com isso, sempre os anjos, transvestidos de pessoas, elas aparecem, eles vêm na nossa vida para nos conduzir no caminho que nos é colocado dentro do nosso projeto reencarnatório. Porque antes de estarmos aqui, nós projetamos essa vida. Projetamos a família na qual vamos renascer, o país, a profissão que nós vamos exercer. E segundo André Luiz, o último item, e Kardec também fala disso, diz que nós escolhemos também a hora que nós vamos morrer, o momento, a forma como nós vamos morrer. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque sempre que a gente pensa na morte, isso tem que nos trazer para a vida. Então eu coloquei aqui esse primeiro slide para dizer para vocês que toda a existência ela é uma aventura fugaz. Então
Então a gente começa a nossa vida saindo do ventre da mãe, inspirando, não é assim? E a vida é como um sopro, né? Aí essa pausa que a gente chama entre o inspirar e o expirar se chama existir. E na finalização da nossa vida, o que a gente faz? Expira. Né? Então, não é a última inspiração, como as pessoas pensam, né? É ao contrário, né? É o expirar, é o desapegar, é o soltar, é o finalizar, aquele momento. E então isso de alguma forma tem que nos incentivar a cada vez mais a pensar naquilo que nós estamos fazendo com a vida que nós trazemos, né? Ganhamos de presente. Então, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, o que nós temos? Né? Que a morte ela é simplesmente a outra face do nascimento. Né? Existe aquela música linda do Chico Buarque, que você deve conhecer, né? Que fala sobre que a morte, o nascimento e a morte ao revés do parto. Né? E é isso mesmo. Né? A partir do momento que nós nascemos, né, nós ganhamos então essa oportunidade de estagiarmos aqui no planeta para desenvolver as nossas potencialidades e com isso, né, ganharmos então consciência e cada vez mais, né, nós evoluirmos para conquistarmos então a possibilidade de alcançarmos novos mundos, né? Porque o planeta Terra, dentro dos sistemas, né, das galáxias, ele é um pontinho azul, como a gente chama. Né? Então existe vida em abundância. Né? E o próprio Evangelho fala, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então existem vários níveis, né, de planetas, de formas, de oportunidades. Né? E nós esperamos, né, que quando exercitamos corretamente essa energia que nós ganhamos, que se chama vida, a gente possa um dia, então, ascender também na escala, né, dos espíritos, né, saindo de uma condição de imperfeição para uma condição, vamos dizer assim, mais evoluída. Mas esse tema, como vocês estão vendo ali, ele é muito despido. Até pouco tempo atrás, até se criar a área de cuidados paliativos dentro da medicina, né, era um tema assim extremamente despido de delicadeza, né, de acolhimento, de preparo, principalmente dos profissionais, né, para atender. Os meus colegas médicos, por exemplo, eu trabalhei ali no CHS, no pronto-socorro de emergência, durante alguns anos, né? E eu via que os meus colegas médicos tinham dificuldade de dar notícia quando o paciente entrava. Às vezes o paciente entra acidentado, né? E é feito tudo que é possível ali, né? E ele, infelizmente, ele não sobrevive. E a grande dificuldade que eles tinham de chamar a família para dar a notícia. Adivinha para quem sobrava? Sobrava ou para os psicólogos, né? Ou para a doutora Zilda, que é oficial de passagem. Então, né? Oi, você pode me ajudar? Você pode me acompanhar? Né? E aí, só que nós não podemos assumir o papel do médico, né? Aí ele me contou que o senhor trabalha na área da saúde, né? Então o senhor sabe disso melhor do que eu, né? E a gente ficava ali do lado, né? Então eu tenho que me dar uma notícia. Infelizmente a gente fez tudo o que podia, mas né, o seu querido, a sua querida não sobreviveu, né? E aí depois disso a gente ia para os bastidores e aí o que acontecia? Eu falei direitinho? Era a pergunta, né? Porque infelizmente as faculdades de medicina até pouco tempo atrás não tinham uma disciplina, né, voltada para essa questão. Hoje, né, isso está muito melhor, né, graças a Deus. Né? Existe, inclusive, algumas universidades que têm a disciplina de espiritualidade, né, que nos dá, então, a oportunidade de a gente atender o ser humano de uma forma integral. Então, como que a minha abordagem em psicologia vê o ser humano? Né?
como um ser multidimensional em seus aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Então hoje nós temos que tratar o ser humano em todas essas dimensões. Não adianta só aliviar sintomas com medicação. A gente precisa entender qual é o simbolismo que está por trás do sintoma. Por que a pessoa tem depressão? O que significa depressão? Ela não é só um transtorno mental. Existem questões ali, às vezes, sociais, às vezes familiares, às vezes a dinâmica da família. Eu falo sempre para os meus clientes, para as pessoas com as quais, meus alunos inclusive, sempre que alguém adoece na família, é porque o sistema todo está doente. Então nós não podemos simplesmente cuidar da pessoa que chega até nós para consulta. Nós temos que tentar entender a família como um todo, dar suporte para a família também. É importantíssimo, não é só o paciente, compreende? Porque senão a gente não vai abarcar, então, todas as dificuldades que esse sistema possa estar, então, comprometido. E com isso, todos nós somos afetados por essas questões. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, eu trouxe para vocês aqui as definições do que é a morte. Então, olha, é uma fatalidade irreversível, certo? Um aspecto perecível e destrutivo da existência. Ali um pouquinho mais para cá, não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito luto, que está um pouquinho desfocado. Mudança de estado, seria também um outro conceito, seria o desprendimento, uma libertação, então, do aprisionamento da matéria, certo? Destruição da natureza antiga, o renascimento de uma outra forma, uma outra condição, certo? Libertação das forças negativas e regressivas, libera as forças de ascensão do espírito. O momento da morte é um momento de potencial de cura e de transformação, e ainda de evolução. Então vejam como aquela imagem, vamos dizer assim, da morte com aquele foice, não representa bem aquilo que o próprio Espiritismo nos traz, como um conceito, certo? Vamos para o próximo, por favor. Então, o que nós temos que lembrar também, dar crédito para quem tem crédito? Foi Allan Kardec, o primeiro pensador, filósofo, professor, que fundou aquilo que nós podemos chamar de psicologia da morte. Acreditem nos senhores se quiserem ou não. Ele criou um tratado que nós chamamos de Educação para a Morte. Está num dos livros do Dr. Fulano. Eu recomendo também. É um autor muito importante dentro dessa área que nos ajuda a compreender. Em 1857, no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar referências ao tema. No Céu e Inferno também, eu vi aqui os livros, Olha que oportunidade boa que vocês vão ter de estudar, de aprofundar esses temas. É importante a gente não só vir à casa espírita para tratamentos, para passes, para palestras, Todos nós devemos estudar as obras. Eu acredito que muitos de vocês iriam se beneficiar muito, inclusive, desse estudo. O desenvolvimento dentro desses conceitos e dentro da própria filosofia espírita, o espiritismo ele tem uma qualidade que outras doutrinas não têm. Ele é um código moral, é um código de conduta. As obras da doutrina, elas nos mostram como nós devemos agir, como nós devemos viver, como nós devemos nos conduzir pela vida. E aí, se você praticar o Evangelho, então, de Jesus, na sua vida, se você só estudar o Evangelho, o próprio Gandhi se referiu, que se queimassem todos os livros que existissem na Terra e ficasse só o Evangelho, nós já teríamos ali tudo que a gente precisava.
Então, os livros todos que estão aqui, que a casa com certeza oferece enquanto estudo, né? É de um benefício assim, fantástico para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Vamos para a próxima. Então, o que acontece? Né? Dentro dessa proposta de conhecer a morte, pensar numa educação para a morte, né? Eu confesso aos senhores, lá em São Paulo, houve na década de 2000, 2010, por volta de 2000, 2010, um movimento tentando implantar uma disciplina de educação para a morte dentro das escolas. Né? Por que isso é importante? Porque a morte ela vai acontecer em todos os lugares. E as crianças, elas não podem ser poupadas disso, ao contrário do que se imagina. Certo? Aqui no interior existe uma coisa muito fantástica, né? As pessoas morriam em casa, é verdade ou não? Não é? E a gente não velava as pessoas na sala da gente? Não colocava? Eu tenho essa lembrança de 5 anos de idade em relação ao meu avô. Né? Quando ele faleceu, né? A mesa de jantar serviu de suporte, né? Ele foi colocado ali, a família toda no entorno, certo? Desde as crianças, os bebês, os mais idosos, né? E aquilo era tratado com muita naturalidade, certo? Com muita naturalidade. E aos poucos, né? O que aconteceu, né? A morte, ela foi saindo, então, né, das casas e ela foi jogada, vamos dizer assim, para os hospitais. Então, hoje, todo mundo prefere morrer no hospital. Vocês acham que é verdade que as pessoas preferem morrer no hospital ou preferiam morrer em casa, no meio dos familiares? O que vocês acham? Eu tenho até estatística para dar para vocês. Preferem morrer em casa, preferem junto dos seus, né? Será que eu preciso realmente de todos aqueles aparelhos? Será que eu preciso ficar aplicando, né, terapias extremamente invasivas, sabendo que o destino final de todos nós será o quê? A morte. Né? Então nós nascemos, né, o único animal social que sabe que ao nascer, um dia vai morrer. E na natureza não é assim. Os animais não são assim. Tudo que acontece no planeta, né, em termos de, vamos dizer assim, de alterações, de movimentações, tudo é considerado natural. Por que não a nossa finitude? Então nós temos que pensar que nós somos seres finitos. Isso não é problema nenhum. Quanto mais eu tenho essa noção, melhor eu posso praticar a vida em família, me relacionar melhor, acabar com aquelas picuinhas, com aqueles desentendimentos, com aquelas questões, né, que não trazem, não agregam nada de bom, porque infelizmente a gente não sabe quanto tempo nós viemos passar por aqui. E seria muito bom que a gente pudesse aproveitar. Aí vocês podem se perguntar também, mas qual o sentido de um bebê que nasce e dura 20 minutos? Ou que simplesmente nasce, respira e morre? E assim, se a gente fosse ficar aqui levantando, né, os tipos de morte, né, vamos dizer assim, né, porque existe a morte violenta, existe a morte natural. Então aí o Allan Kardec vem, né, nos falar que somos nós que determinamos, né, o gênero da nossa morte, principalmente de acordo com a evolução. Então, olha, a morte natural, a morte por envelhecimento, a morte por violência, a morte abrupta, né, pessoas que se suicidam, infelizmente, né, doenças muito longas, né, onde a pessoa fica numa condição que ela não suporta mais, às vezes a família também, né, de ver tanto sofrimento. Né? Então nós temos que, aos poucos, ir ganhando maturidade, né, e termos assim
uma ideia do que nós queremos para nós. Né? Porque se nós não envelhecermos, a gente vai morrer. Se a gente envelheceu, é porque a gente não morreu. Né? Agora, isso é bom ou não? Aí depende de cada um. Né? Depende de como eu encaro também a velhice. Para alguns, a velhice é um processo de deteriorização. Né? Pode ser visto de um jeito muito negativo, mas ela pode ser fantástica. Porque a gente ganha sabedoria. Né? E vocês sabiam que morrer não dói? Morrer dói. Sabiam que a gente, quando reencarna, a gente sabe nascer e sabe morrer? Vocês vão saber fazer isso direitinho. Não se preocupe. Quando este dia chegar, eu posso garantir. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Quantas reencarnações nós temos? Quantas vezes a gente nem lembra, né? Nem sabe, né? A gente estima, né? Pelos estudos que a gente faz, pelo que os trabalhos mediúnicos, né? Às vezes nos ofertam, né? Verdadeiras pérolas, né? De como funciona o mundo espiritual, do que acontece lá. Em média, segundo André Luiz, ainda umas 700 reencarnações. Então, quantas vezes nós já nascemos e já morremos? Então, a gente sabe fazer isso direitinho. Não se preocupe, certo? Vocês vão saber fazer quando chegar lá. E não dói, eu posso garantir que não dói. Não existe dor. Né? O que existe é que a espiritualidade ela é tão amorosa. Né? Deus faz tudo tão perfeito. É um Deus de amor, de misericórdia, que todo o processo, com exceção das mortes abruptas, certo? E do suicídio também. Né? Nós somos preparados para esse desenlace, ou para esse momento, certo? Então, os nossos mentores, os nossos parentes, né? Aqueles que nos precederam nesse momento, né? Eles vêm ao nosso encontro, certo? Esse cordão fluídico que liga, certo? O espírito, o perispírito e o corpo, né? Que são 3 interfaces ali, ele vai sendo desconectado aos poucos. Quantas pessoas que os senhores devem ter visto e acompanhado, né? Com Alzheimer, que não lembram, né? Mais de quem são, certo? Mas que tem lapsos, né? de memórias, às vezes de lembranças, né? E que muitos deles contam as visões que eles têm sobre parentes. É assim ou não? A minha mãe estava lá outro dia conversando com a minha tia. Eu tenho uma cliente que a mãezinha dela, infelizmente, apresenta esse quadro, e ela pensa que ela era gêmea de uma outra, né? Eram 2 irmãs gêmeas. E ela hoje chama a filha de irmã. Né? Mas eu sempre digo para ela, falo assim, olha, a sua mãe ela já está passando, né, para outra fase. Ela está, como a gente costuma dizer, um pezinho lá, um pezinho cá. Então, quando ela chama pelo nome da sua irmã, com certeza a sua irmã já está ali, né? Preparando, conversando com ela. Então, durante o sono físico, nós somos preparados, né? O espírito não dorme, ele não precisa disso. Né? Mas nós podemos, à noite, né, convidarmos os nossos mentores também para a gente estudar, para a gente fazer obras de caridade, para a gente fazer assistência, né? E não sair do corpo simplesmente para fazer coisas que não são tão boas, né? Eu posso escolher ir para uma biblioteca, fazer um curso à noite, certo? Podemos fazer tudo isso. Então, para isso nós temos que nos cuidar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos conhecer acima de tudo e não temer, não temer a morte em hipótese alguma, né? Que ela vai chegar naturalmente, certo? Nas nossas vidas. E nós que somos espíritas, então, quando a morte bate à nossa porta, o que acontece conosco? É o exercício de fé. É o que eu sempre falo, como é que a gente conhece, né, o bom cristão? Não é nem o bom espírita, mas o bom cristão. Quando ele é capaz de dar aquilo que a gente chama de salto da fé. Né? Então eu creio de fato na imortalidade.
creio de fato que a vida continua, certo? Nós temos aí a obra de Chico Xavier, né? Temos filmes a respeito, né? Que nos mostram claramente como é essa dimensão, da qual nós podemos participar. Mas para isso nós temos que trabalhar, né? Primeiramente nós mesmos, né? Em segundo lugar, estabelecer vínculos afetivos e uma relação boa com os nossos familiares quando a gente pensa nessa possibilidade. E ela pode chegar na vida de cada um, a cada momento. Só para vocês terem uma ideia, recentemente, tem o quê? 3 semanas, né, Thaís, aproximadamente. Uma médica de São Paulo me encaminhou uma paciente dela, né? Então, o que aconteceu com ela? Ela tinha um filho especial, como o meu Marquinhos, né? E ela estava, então, num dia normal, como a gente costuma dizer. Né? O que é um dia normal? Né? A gente acorda, toma banho, se arruma, vamos para o trabalho, ela foi para o trabalho dela, o menino foi para o curso de teatro que ele fazia, né? E, então tá bom, gente, então a gente se encontra então para almoçar. Hoje eu gostaria de almoçar lá no restaurante X. Então tá bom, então meio-dia e meia a gente se encontra lá. Sentaram os dois para almoçar, conversando ali na mesa, chegou a refeição, o menino pôs a primeira colherada na boca e ele morreu. Ele não engasgou. Ele morreu. Ele morreu. Vocês entendem o que é a vida? A vida é isso. Então você acorda de manhã e você não sabe se você chega até a hora do almoço. Foi um choque, foi desesperador para essa mãe. Vocês podem imaginar todo o resto, né? Eu não preciso nem contar. Mas é importante a gente ouvir essas histórias. As histórias, elas são curativas. E além de curativas, elas nos dão sinais, elas nos dão alertas, né? Para dizer, olha o que você está fazendo com a sua vida. Você está indo bem? Né? Como é que está lá o seu relacionamento? Certo? Para a gente acordar. Então é importante nós pensarmos sobre o tema, né, da morte, do morrer, para que a gente aprenda a viver melhor, né? Para que a gente possa dar mais valor, né, à reencarnação. Porque a fila lá em cima, gente, está enorme. São bilhões de espíritos, certo? Querendo uma oportunidade como essa que nós estamos tendo aqui. Então, vamos fazer dela o melhor possível, né? Desse tempo que nos resta, não importa quanto tempo, né? Nós vamos fazer da nossa convivência, dos nossos amigos, dos nossos familiares, né? As pessoas que podem ser, né? Aqueles que vão nos auxiliar em muito, né? Tanto faz, né? Se aqui ou lá. Hoje tem mães que não estão aqui, mas que estão velando por seus filhos mais do que fizeram aqui. E vice-versa. Se a gente for pensar, é esse intercâmbio o tempo todo acontecendo, né? Nascer, morrer, renascer, né? Então esse é o ciclo da vida. Né? E com isso eu sei que o nosso tempo já se esgotou, né? E eu vou finalizando por aqui, então espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né, para que vocês passem a pensar um pouco, né? A gente não é ficar perceptório, como a gente chama, né? Ou assim, ficar preso nessa questão, né? Mas é pensar, né? Se eu estou aqui, se eu estou vivo, se eu estou bem, se a minha família está bem, se as circunstâncias que me cercam, às vezes as próprias adversidades, elas vêm como desafios na nossa vida, né? Para que a gente possa crescer um pouco mais. Não vamos encará-las como problema. Vamos encará-los como desafio. Se existe aquele filho difícil, aquele marido cobrador, né? Aquela esposa, né? Também que às vezes me dá um pouquinho de trabalho, né? Vamos tentar entender que as escolhas que nós fizemos antes de vir para cá, né,
foram eles. E temos um aprendizado para fazer com todos, né? Mas podemos tornar isso mais leve para todos nós. E, além disso, né, podemos sim, né, também incorporar, né, no nosso existir algumas meditações sobre como eu quero estar a hora que eu fizer a minha passagem. Né? É isso que importa. Porque até o último suspiro, como nos dizem os espíritos, né, a gente pode se arrepender. A gente pode mudar, a gente pode alcançar níveis fantásticos, né, de evolução até aquele último momento. Então vamos aproveitar bem a nossa vida. Eu deixo um abraço carinhoso a todos vocês, agradeço o convite mais uma vez. Espero que vocês saiam daqui hoje melhores do que quando aqui chegaram e que recebam então da espiritualidade no dia de hoje tudo aquilo que vocês vieram buscar e que necessitam também para dar continuidade às suas existências. Bom, obrigada. Doutora Zilda, gostaria de divulgar o trabalho do atendimento às pessoas de luto? Posso fazer isso? Já pode, claro. Tá bom, então. Então, eu queria contar para vocês, né, que eu, a Thaís, essa minha... Levanta, Thaís, para eles te conhecerem. Thaís é psicóloga, né? Nós estamos desenvolvendo um projeto que se chama... o programa é Programa Ascender, né? Se vocês digitarem lá no Instagram ascender.gap, que seria o grupo de apoio a pessoas enlutadas, né? Nós estamos formando grupos, então, de pessoas que perderam seus entes queridos, né? Esse trabalho é um trabalho gratuito que nós fazemos. Estamos fazendo de forma online, né? Porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas, né? E a internet nos dá essa condição. A gente não fica preso a uma cidade, né? A um município. E a questão do deslocamento hoje também é algo difícil às vezes para muitas pessoas, né? Então, se vocês tiverem algum interesse, ou se a casa souber de algum assistido que esteja necessitando desse apoio, né? Então, são 4 encontros, né, com 1 hora de duração que nós fazemos. Mês passado, agora, né, terminamos um grupo, né? A cada encontro nós abordamos um tema relacionado ao luto e à morte, né, para dar subsídios, então, e ferramentas para as pessoas que estão sofrendo. Né? Não necessariamente a pessoa precisa ser espírita, né? Pode ser de qualquer denominação religiosa, né? E é o que eu chamo de um grupo temático, não é um grupo terapêutico, certo? Terapia de luto é outra coisa, certo? Então, mas é um grupo onde, né, nós fazemos todo o acolhimento e auxiliamos, né, as pessoas que estão, às vezes, passando por um luto que nós chamamos, né, ou adiado, né, ou um luto já que entra numa questão que nós chamamos de luto patológico, quando ele se estende por mais de 2 anos, né? Às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda ou acha que não necessita, mas é muito importante quando nós ainda não conseguimos, né, entender ou aceitar a morte de alguém, que a gente receba as orientações específicas, porque isso vai nos ajudar a nos libertar e também libertar aqueles que já se foram, porque eles continuam vivos, né? Eles não morreram de fato. Tá certo? Então, eu agradeço. Depois a casa divulga o link, né? O endereço, nós podemos lá deixar no grupo lá para vocês, então. Tá bom? Muito obrigada, então, por tudo. Obrigada.